Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área, sempre tentando gravar de uma maneira e de um jeito diferente aqui, testando possibilidades, mas o nosso assunto é sempre o mesmo, é sempre o Vascão, e hoje eu vou de novo tentar aqui me aproveitar de uma notícia que está saindo muito nas redes, que está todo mundo conversando aí, para tentar explorar aí um assunto que eu acho importante sobre o Vasco, e no caso, hoje, também sobre o futebol brasileiro, né? O assunto vocês devem imaginar qual é. Estou falando aí dessa questão do Maracanã, aquela novela que a gente já está aí sem paciência, né? O Vasco quer jogar no Maracanã, aí o consórcio nega, o Vasco tem que entrar na justiça. Sempre que tem esse interesse do Vasco de jogar no Maracanã, é essa mesma novela que a gente já está cansado. Até porque a gente sabe o resultado, né? No final o Vasco vai conseguir jogar, porque é o direito do clube, mas tem que ficar essa novela toda, esse trâmite, né? Aguenta na justiça, e depois que acontece o jogo, também essa novela dos irmãos siameses de lá chorando, as pitangas, porque o Vasco está acabando com o Maracanã e com o estádio que eles se esforçam tanto para poder manter. Mas, repito, não é disso que eu quero falar, até porque eu acho que, pelo menos entre a gente aqui vascaíno, não existe uma discussão nesse assunto, né? Todo mundo concorda que é o lado de lá que está completamente viajando na maionese e querendo tirar proveito da situação. E é, na verdade, sobre isso que eu quero falar, né? Essa postura dos clubes individualista que, cara, tá matando o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro ele já vem perdendo relevância no cenário mundial, né? O futebol brasileiro que já foi ali o paradigma do futebol mundial, né? Já foi ali o exemplo a ser seguido, todo mundo queria ser o Brasil era o beautiful game, né? É o exemplo do futebol bem jogado, do futebol bailarino, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Primeiro a seleção deixou de ser tão eficiente em campo, mas a gente ainda fazia os craques mundiais, eram todos, ou pelo menos em grande parte, brasileiros, e hoje em dia nem isso. Se você for pontuar aí os grandes astros do futebol brasileiro, do futebol mundial, nem tem brasileiro, né, na briga. Durante muito tempo foi o Messi, o Cristiano Ronaldo, agora estão se aposentando e estão vindo outros e não são brasileiros, né? Neymar foi um que meio que tentou aí pegar esse posto, não conseguiu, e é muito pouco, né? Ainda que tivesse conseguido, seria muito pouco. E, cara, por que está acontecendo isso? O que aconteceu com o futebol brasileiro para a gente ir aos poucos perdendo essa relevância? E se tudo continuar como está, eu acho que a tendência é cada vez perder mais. Para mim, justamente por esse imobilismo dos nossos clubes, dos nossos dirigentes, né? Essa falta de vontade de avançar como o resto do futebol avançou. Muito por conta aí de uma acomodação, eu já falei isso aqui outras vezes, uma acomodação com uma situação muito confortável que a gente viveu durante muito tempo. Porque durante muito tempo, que eu comentei aqui, a gente era ali o grande produtor do melhor futebol do mundo. Por várias questões que não vale nem a pena abranger agora, até porque vocês devem saber também, a gente produzia os melhores jogadores do mundo, né? Produzia assim na baciada. Todo time tinha ali pelo menos um time titular cheio de craques, que todo mundo, o mundo inteiro babava, né, para ver. Isso também vai trazer um público, né, um público altamente engajado e que consumia muito futebol. A gente aqui no Brasil acabou que o único esporte nacional realmente, né, é o futebol. Sim. Qualquer outro esporte que você for falar aí vem muito atrás do futebol e sem concorrência, né? Quem quisesse ver futebol no Brasil, até porque nós tínhamos os melhores jogadores, mas não só por isso, mesmo que não quisesse, por algum motivo ou por outro, se você quisesse acompanhar outro campeonato de futebol, outro campeonato ao longo do mundo, você não tinha como.
Então, assim, era muito fácil para os nossos clubes, para os nossos dirigentes, administrar essa mina de ouro, né? Esse poço de petróleo jorrando naturalmente petróleo para o alto. Vários jogadores, um público apaixonado e que topa qualquer coisa para assistir, sem outras possibilidades de entretenimento. E acho que sentaram-se nesse conforto e não perceberam que o tempo foi passando e a realidade agora é outra, né? A gente foi avançando no tempo, a tecnologia foi se aprimorando, a gente entra nessa era da comunicação, da internet, do mundo todo conectado, e a realidade hoje é que, quem gosta de futebol não precisa mais se limitar ao futebol brasileiro, né? Você não precisa ir no Maracanã, em São Januário, para poder assistir um jogo de futebol, como foi durante muito tempo. Durante muito tempo, se você quisesse ver uma partida de futebol, você tinha que estar em campo assistindo, estar no estádio, né? Não havia nem televisão, quanto mais transmissão. Depois, quando começou a transmissão de televisão, também aqui no Brasil, você só assistia o Campeonato Brasileiro. Aí, depois de muito tempo, começou a passar o Campeonato Italiano na Band aos domingos, mas era assim, tipo um jogo por rodada. Ainda era pouco para você se envolver. Só que a partir dali, a tecnologia avançou muito rápido, e aí estamos falando em coisa de 30, 20 anos, a mudança foi drástica. Hoje em dia, é capaz de ser mais fácil de você conseguir acompanhar o futebol inglês, o futebol alemão, francês, do que acompanhar o próprio futebol brasileiro, né? O único diferencial que poderia ter do Brasil para esses outros campeonatos seria ainda a questão de você ver o jogo ao vivo, né? E no estádio. Mas isso também vem se tornando uma complicação, se impõe uma série de dificuldades, a insegurança que você tem de levar o filho por causa da violência, porque é caro, porque você não vai ter um serviço à altura do preço que você está pagando. Então nem esse diferencial tem. E aí a gente fica surpreso de por que a molecada aí está preferindo acompanhar, virar torcedor do Barcelona, do Chelsea, do Paris Saint-Germain, do que virar torcedor do Vasco, Flamengo, Fluminense. É claro, é um futebol muito mais jogado, então uma qualidade muito melhor, né? Do espetáculo, com muito mais facilidade de assistir, muito melhor promovido pelas suas entidades. Por que o cara vai querer assistir um campeonato brasileiro? Acaba que até assiste, assim, lateralmente, né? Porque o pai torce pro Vasco, porque mal ou bem ainda está inserido nessa cultura. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, vai ser cada vez mais um acompanhamento lateral, sabe? Que nem antigamente o cara nascia ali em Santa Catarina, no Espírito Santo, lá no Amazonas. E aí você, como não tinha um clube desses estados nas primeiras divisões, você torcia, você acaba torcendo, né? A torcida do Vasco cresceu muito assim. Por que tem vascaíno nesses estados? Muito por falta de um time ali, desse estado, da cidade onde as pessoas moravam, jogando as principais divisões. Então o cara acaba virando Vasco. E claro, também acompanhava ali o Remo, o Avaí. Mas o verdadeiro time da pessoa era o time ali, era o Vasco, era o Flamengo, era o Corinthians, era, sei lá, o Cruzeiro, né? Da mesma maneira que a gente via isso antigamente, eu tenho medo de, no futuro, isso acontecer num aspecto mais amplo e a molecada, o verdadeiro time deles ser o Barcelona, ser o Manchester City, ser o Bayern de Munique. E também torço pro Vasco, acompanho, né? Mas virar uma coisa assim tão discrepante a qualidade dos espetáculos que o pessoal vai preferir ficar assistindo e vai realmente se engajar nesses outros campeonatos, né? Porque é isso que parece que a direção dos clubes e os clubes brasileiros ainda não perceberam. Antigamente, você podia realmente ver aí os outros clubes, além de rivais dentro de campo, rivais também fora de campo. No sentido de que todo mundo que nascia no Brasil, a grande maioria, ia acabar se envolvendo com futebol, gostando de futebol. Por gostar de futebol, o único futebol que teria para acompanhar seria o brasileiro, por tudo que a gente já comentou aqui. E aí a disputa fica sendo por qual clube ele vai torcer. Então, nesse sentido,
Vasco e Flamengo realmente disputavam ali a mesma pessoa para ver se ela ia torcer por um time ou por outro. A realidade hoje é diferente. Você não pode mais imaginar nos clubes de maneira individual. Você tem que pensar no futebol brasileiro como um todo. Ver esse mesmo consumidor aí, né, para ficar nesses termos de marketing, esse mesmo cliente, se ele vai preferir ver o campeonato brasileiro ou o campeonato inglês, ou o campeonato francês, ou o campeonato da Arábia Saudita, não é mesmo? Porque tá tudo aí, insisto, tá? A facilidade para ver qualquer um desses campeonatos é a mesma, se não até maior, do que para ver o campeonato brasileiro. Tem, acho que o campeonato alemão, né, você consegue ver de graça aí no YouTube, nesses aplicativos. O brasileiro, para você ver todas as rodadas, você tem que pagar um Premiere, um Sport TV. Então já vai ficando mais complexo. E assim, não é nem o futebol só em si que a gente disputa, porque outros esportes, que antigamente também chegavam um pouco aqui, você tem a mesma facilidade para assistir. Penso aqui na NBA, futebol americano. Tá tudo disputando a mesma atenção. O dia só tem 24 horas, a gente tem pouco tempo ali de lazer. Então, não é mais só o futebol, não é só mais o esporte, é tudo que está disputando a atenção. Também Netflix e Amazon da vida, e todos esses filmes e séries que a gente tem à disposição. Pode ficar 24 horas vendo séries se quiser. Antigamente a gente não tinha essa facilidade. Além das próprias redes sociais, né? As pessoas podem preferir ficar no TikTok, no Twitter, vendo vídeos no YouTube do que assistindo futebol. Então é uma disputa por atenção. E que falta, eu acho, ao futebol brasileiro se perceber como um produto junto, né? Um produto único, melhor dizendo, porque ninguém joga sozinho, né? Que precisa ser valorizado e divulgado em conjunto para disputar com todos os outros elementos. Pô, galera, vamos se juntar aqui, porque a gente está disputando atenção não só com a Premier League, a La Liga Espanhola, como também com o NBA, como também com o futebol americano, como também com o Stranger Things e o influencer do TikTok. Tudo isso é concorrente nosso. Então a gente precisa se juntar para poder trazer a melhor experiência possível e o melhor espetáculo possível para poder disputar a atenção do público com esses caras. E a gente está muito, muito longe dessa percepção dos clubes. Ela fica evidente nessas picuinhas por estádio, né? Porque é aquela coisa, fica ainda essa rivalidade que cabe para o torcedor, mas não pode caber para o dirigente. O dirigente tem que ter um pensamento um pouco mais ali, não sei se é profissional a palavra, mas um pouco mais assim, cerebral, vamos dizer, né? Não tanto do coração, mas mais da cabeça, entendeu? Ele não pode ficar entrando nessas pilhas de torcedor. Porque, para mim, qual é a grande questão dessa briga do Maracanã? Por que o pessoal não quer que o Vasco jogue? É por causa do campo? Não é. Eu acho que o campo está sendo maltratado. O Vasco acaba sendo também um ótimo bode expiatório para ele justificar. Então eles têm um campo horrível, não conseguem cuidar do campo do Maracanã. Aí o Vasco joga uma vez lá, pronto. A culpa não é nossa, a culpa é do Vasco, que entrou na justiça, e é por isso que a gente tem esse campo bosta. É claro que, você tem que ser muito trouxa para cair nesse discursinho, mas tem muito torcedor que compra e jornalista que compra esse discurso também. Mas não é só isso. Eu acho que é uma questão, muitas vezes, do ego do torcedor mesmo, né? Qual que é a questão? Pro Flamengo. Pro Flamengo, cara, os caras sempre quiseram ter um estádio, sempre foi ali um motivo ali de provocação e de incômodo para eles, o fato deles não terem um estádio, né? Não tem estádio para jogar, aquelas músicas todas. E os caras se ressentem disso e querem tomar o Maracanã na mão grande. Então, na prática, eles querem o Maracanã só para eles, né? Pô, isso aí, eu moleque, bota aí 30, 40 anos no passado, já ouvia de flamenguista, o Maracanã é nosso, um dia a gente tinha que ter um Maracanã e botar o escudo do Flamengo no meio do campo. É um desejo antigo dos caras. E é isso que eles estão procurando fazer, né? E aí sempre fica esse papo, então nós vamos construir um estádio. Só que é muito mais complicado, né? É fácil de encher o bocão e falar que vai construir um estádio, mas é muito mais difícil de você tirar isso do papel na prática.
Então eles ficam querendo pegar o Maracanã para eles. E o Fluminense é um sentimento parecido. Eles têm um recalque com o Vasco lá, né? E tem essa coisa de que eles querem falar que o Maracanã é deles, tem a questão do lado de campo. Também tem seus recalques da torcida, que os dirigentes assumem para si, como torcedores também, e querem, e querem implementar, sem perceber que para o futebol brasileiro é terrível isso, sabe? A gente podia, vou falar uma coisa aqui que vai parecer mirabolante pela situação que a gente está, mas, cara, você sendo um pouco mais racional, pensando numa otimização dos recursos, a gente já tem pelo menos 3 bons estádios no Rio de Janeiro: Maracanã, o Engenhão e São Januário, para 4 clubes. Você sabendo combinar direitinho, poderia aproveitar muito melhor os 3 estádios, sabe? Você tem um estádio menor, com uma capacidade de público menor, mas até por isso também é mais barato para mandar jogos de menor interesse, seria São Januário, um de capacidade média, que seria o Engenhão, e o Maracanã para os grandes jogos. E poderia fazer um bem bolado ali entre os 4 grandes clubes para que eles usassem os 3 estádios, né? Hoje parece meio impossível imaginar, e hoje em dia é impossível mesmo de acontecer, do Flamengo jogando em São Januário. Mas, cara, por que não poderia projetar no futuro para alguns jogos, sabe? Eu acho que faria muito mais sentido do que começar agora, vai construir mais estádio, então, porque um se dá com o outro. A gente viu coisa parecida aqui em São Paulo, onde eu moro. O Corinthians entrou numa de que precisava construir um estádio, porque tem que ter o seu próprio estádio, né? Porque tem essa provocação da torcida. E se meteu aí para fazer um Engenhão, que é um estádio maneiro até, mas, pô, estão numa dívida tremenda, estão encrencados até o pescoço com dívida, muito por causa do estádio, que não tinha necessidade. Os caras jogavam no Pacaembu. Era um estádio central, no centro da cidade, de fácil acesso, atendia completamente as necessidades deles. Se você volta mais do passado, aqui em São Paulo, pô, todo mundo jogava no Morumbi, na hora dos grandes jogos, né? Tem agora o Allianz Parque, é cheio de estádio aqui em São Paulo, tem um Canindé que poderia ser reformado, é numa região central também, tinha o próprio Pacaembu, mas não, sentiram a necessidade de construir mais um estádio. Tem a questão da corrupção, da FIFA, que queria construir, tem também, mas também tem isso, esse interesse de que, não, preciso ter meu estádio, porque não vão poder mais cantar que a gente não tem estádio, quando, na verdade, se você pensasse no modo mais racional de usar os estádios, ia ser melhor para todo mundo, você não ia ter esses prejuízos, você poderia conseguir acomodar todos os jogos em estádios, cada um atendendo a um tipo de público. Aqui também teria lá, pô, é um jogo de baixo apelo, não vai ter tanto time, pô, joga no Pacaembu, que é um estádio menor, médio, um jogo de médio porte, joga ali no Allianz Parque, mas vai ter um show, tem um Morumbi também. Poderia fazer esse bem bolado que nem já fez no passado. Pô, eu não estou falando de uma coisa louca que nunca pode acontecer. Antigamente, Corinthians e Palmeiras jogavam muito no Morumbi, nos jogos de mais apelo, onde precisava de um estádio maior. De repente, isso deixou de ser uma realidade, por causa dessa rivalidade, entendeu? Aqui no Rio, aí no Rio, no caso, né? Eu não estou no Rio, chegou-se a fazer algo do tipo, né? Uma aproximação entre o Fluminense, jogou muitas vezes lá em São Januário, mas aí, de novo, a parte da torcida vai atrapalhando, do próprio dirigente. Já tinha essa coisa dos torcedores, que é normal, né? O vascaíno não gostando do Fluminense jogando no estádio, no seu estádio, e também os tricolores se incomodando de ir para São Januário. Mas aí, em vez dos dirigentes tentarem acalmar, né, e tentarem mostrar que isso era melhor para todo mundo, não, eles alimentam essa coisa, né? Até chegar no ponto lá da diretoria do Fluminense resolver botar a bandeirinha do Fluminense nos corners lá de São Januário, e a torcida quebrar, mas daí a torcida é mais complicada. Mas os próprios dirigentes, né, incentivando esse tipo de rivalidade e provocação, o que aconteceu? Uma situação onde não tem mais clima para o Fluminense jogar em São Januário. Quem perde mais com isso? É o próprio Fluminense, porque muitos jogos deles não tem a demanda para um estádio grande, mas só sobrou o Maracanã para eles jogarem, eles têm que ficar jogando lá. Num estádio para 70 mil pessoas, com um público de 15 mil pessoas, né?
quem se prejudica é eles. Então, eu acho que, assim, infelizmente, enquanto tiver essa mentalidade de pensar cada clube, pensar só no seu lado, individualmente, a gente vai cada vez mais patinar e cada vez perder mais espaço e o futebol brasileiro vai ficar cada vez mais para trás. A gente, de novo, não precisaria, é difícil de imaginar o futebol brasileiro competindo de igual para igual com o campeonato inglês, com o campeonato espanhol. Mas a nossa economia, ela não é tão ruim também, para ficar tão atrás. Tão atrás não só de outros polos menores que a gente perde, sabe? Do campeonato português, campeonato ucraniano, da Turquia. A gente perde jogadores para esses campeonatos. Por quê? A nossa economia não é tão mais frágil que a deles, porque a gente não sabe administrar. E mesmo esses maiores, que nem o campeonato espanhol, inglês, a gente não podia não ficar tão atrás. A gente sempre, há muito tempo, né, que eles têm mais dinheiro e conseguem montar times melhores, mas você volta 20 anos no passado, a gente conseguia competir com eles no Mundial, lá nos interclubes. Hoje em dia está cada vez mais difícil, é cada vez mais passeio, cada vez mais difícil de chegar na final, perde para outros times árabes, entendeu? E ninguém põe a mão na consciência de que precisa mudar. Achei que pudesse ter um movimento nesse sentido com a criação da Liga, seria um primeiro passo para imaginar o futebol brasileiro como uma unidade, né? Que nem vou tão longe no primeiro momento de imaginar que nem as ligas americanas. Pô, tu quer ninguém pode acusar os americanos de não saber ganhar dinheiro e não saber promover um espetáculo. Como é que funciona os esportes lá? Tem umas ligas em que todo mundo é dono do campeonato, entendeu? Os donos dos times, tanto que chama franquia. Na NBA são franquias, porque você é sócio da NBA e você ganha uma franquia para explorar. Mas existe um pensamento de que o campeonato, o produto deles é o campeonato, não o time. Então você pensa no campeonato interessante, você cria uma série de fatores para deixar o campeonato mais divertido, né? Teto salarial, a questão lá de quem fica em último é o primeiro a pegar os melhores jogadores. Qual que é essa preocupação? A preocupação é deixar um campeonato que seja equilibrado e competitivo. Porque um campeonato competitivo, onde, todos os times, a maioria dos times que entram na competição podem terminar campeões, é um campeonato mais interessante que aquele que, já começa o campeonato você sabendo quem vai ser o campeão ou quais são os dois que vão disputar. Eles têm esse pensamento, né, de se a competição que a gente está vendendo é um entretenimento, qual é a maneira de ser o mais divertido possível? Aqui no Brasil a gente não tem. Chegou a começar esse assunto com a Liga, achei que pudesse ser um avanço nesse sentido, mas já está desandando tudo porque não existe esse pensamento único de pensar o futebol brasileiro como um produto em si. É cada um querendo ver ali nas miudezas como é que eu posso me ganhar um pouquinho mais aqui, como é que eu posso ganhar um pouquinho mais lá, sem pensar o futebol brasileiro como um todo. Enquanto for assim, a gente só vai patinar, vai ser cada vez mais difícil a gente vai cada vez mais perder relevância no cenário do futebol mundial, né? E, mais do que isso, no cenário da atenção das pessoas. Acho que a tendência é cada vez o futebol ser mais uma coisa de nicho, principalmente o futebol brasileiro. E se nada for feito, não vai ser nada surpreendente chegar daqui a uns 20 anos e, cara, o futebol brasileiro ser algo completamente de nicho mesmo, que só os mais abnegados continuam seguindo. Que nem, sei lá, tem torcedor do América que ainda vai nos jogos, sabe? Esse tipo de coisa, porque a massa vai estar assistindo os campeonatos europeus que vão estar já muito na frente, vai ser tipo outro esporte. Então, o quanto antes os dirigentes brasileiros botarem a mão na consciência e perceberem que precisam correr atrás, e correr muito atrás, e pensar o futebol inteiro como um produto, a gente tá perdendo tempo, né? Não sei até se a questão da SAF, né? Uma galera entrando menos torcedora pode contribuir para isso, não sei, vamos ver nos próximos anos como é que avança. Só sei que os últimos movimentos, as últimas sinalizações, e aí eu coloco tanto essa questão aí do Maracanã, quanto essa briga para fechar uma liga, os clubes não conseguem se fechar no ideal, são péssimos indicativos de que isso possa acontecer. Beleza? Falei demais, nem sei aqui, né, se ficou coerente. Diga nos comentários se vocês acham que eu me fiz entender, se acha que faz sentido isso que eu estou falando. A conversa continua aqui de baixo. Deem sugestões aí para o vídeo da próxima semana e a gente vai se falando.